Boa noite, dando início a mais uma Entrevistas e hoje é noite de informação sobre imigração. Quem não tem vários questionamentos sobre a imigração, né? Tantas dúvidas para tirar. Estaremos recebendo aqui no Entrevistas a doutora Ingrid Domingues McConville, né? Um nome meio dificilzinho de falar, mas espero que tenha acertado. E vamos falar sobre imigração, como é feito todo o processo para quem quer ir morar no exterior. E a doutora Ingrid daqui a pouco vai estar explicando isso para a gente. Já tem gente entrando aqui conosco na sala. Alisson, seja bem-vindo. Rayane, Givanilson. E vai chamando as pessoas que querem entender um pouquinho sobre imigração, que têm o desejo de morar no exterior e como são os caminhos, né, que se deve ter, né, que deve tomar para poder ter o visto e a autorização para estudar lá fora ou trabalhar e conquistar o tão famoso Green Card, né? E a doutora Ingrid vai estar falando aqui conosco sobre isso. Oi, Lourdes, seja bem-vindo. Clécio Salles, Ari, seja bem-vindo, meu querido. Estou aguardando a entrada da minha convidada, a doutora Ingrid, que daqui a pouquinho estará aqui dividindo telinha comigo para falarmos sobre imigração. Ela é advogada de imigração e ela vai estar dando o passo a passo para quem deseja ir morar lá fora, né? Ou passar um tempo, estudar, fazer um curso, e ela vai estar nos explicando. A Samanta está aqui, já entrou. Nilza, seja bem-vinda. Alissa Anjos, grande cantora, a primeira cantora de forró trans. Gente, guardem esse nome, Alissa Anjos. Tá explodindo já por aí, viu? Gilmite está aqui também conosco. E aguardando a entrada da convidada. Samanta, cadê nossa convidada? Doutora Ingrid. Ela que é natural do Rio de Janeiro, mas mora mora na Flórida, né, há muitos anos, trabalha já com isso há 27 anos e ela é fluente, né, em várias línguas, inglês, espanhol, croata, italiano e o francês. E daqui a pouquinho ela está aqui, uma bagagem gigante, né, de conhecimento e vai estar aqui passando para nós. E eu estou aguardando, deixa eu ver aqui. Rosilda, Sérgio Augusto, Marcos Caliban, boa noite. Guardando a entrada aqui de doutora Ingrid, né? Ela que mora lá nos Estados Unidos. Vai estar dando essa entrevista pra gente, para poder falar um pouquinho sobre imigração, né? Quantas pessoas não desejam ir morar lá no exterior e não sabem o caminho das pedras? Doutora Ingrid vai falar. Porque não dá para ir ilegal. Tem que ser legalizado. Já avisei pra doutora. Tá bom, Samanta, tô no aguardo. Aline Roth, Sandra, Ronsey, e o povo tá entrando, o pessoal tá entrando e a gente aguardando a entrada aí dos meus convidados. Gente, eu passei um tempo sem fazer lives, porque eu me ausentei por conta de outros projetos, né? A doutora Ingrid entrou e já vou chamá-la e dizer a vocês que estou de volta, mas vou fazer uma live por semana por enquanto. E depois do carnaval eu volto com força total. Já vou chamar a minha convidada. Deixa eu ver se eu estou falando certo. Daqui a pouquinho ela vai me dizer, viu? Se eu estou falando certo o nome dela. Henrique Cordeiro, seja bem-vindo. Dante Tachi, seja bem-vindo. E a doutora Ingrid está aqui comigo. Oi, Cíntia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutora Ingrid. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas. O pessoal Obrigada. Aqui, né, conosco aqui, doido para saber aí sobre imigração. E vamos falar sobre isso, né? Eu falei que você a doutora, gente, ela é natural do Rio de Janeiro, mora na Flórida há muitos anos já, né? 57. É fluente. 57. Quando? 57. 57 anos, gente. É naturalizada já, né? Sim. Americana. Tem uma vasta influência aí, né? Em inglês, espanhol, possui conhecimentos em francês, croata e italiano. Mais de 27 anos de experiência aí em direito de imigração. Ela representou clientes em todos os Estados Unidos e em todo o mundo, tanto em imigração empresarial como familiar. Faz parte da Ordem dos Advogados da Flórida e já recebeu prêmios de melhor advogada em Fort Lauderdale.
E essa é a doutora Ingrid, vai estar falando comigo aqui sobre imigração. Doutora, gente, eu só quero perguntar uma coisa. A minha imagem tá boa para vocês? Porque Ela a tá última falhando, live que eu fiz... ela tá falhando, Oi? ela tá falhando para mim. E a sua tá falhando para mim. Então, assim, deixa eu perguntar aqui ao pessoal se é a minha ou se é a sua. Porque se for, eu tento trocar aqui. Gente, dá um feedback aí, quem está nos vendo, se a minha imagem está ruim ou a imagem da doutora Ingrid está ruim, para a gente poder dar continuidade à live. Alguém dá Samantha, dá um feedback aí para nós. Enquanto o pessoal não dá um feedback, eu já vou começar a fazer as perguntas, que eu tenho muitas aqui para fazer, viu, doutora Que Ingrid? bom. Tem muitas. Obrigada pelo convite. Meu prazer, um grande prazer meu. O prazer é todo meu tê-la aqui conosco. Então, doutora Ingrid, por que a escolha? Vamos começar do iníciozinho para a gente, né, conhecer um pouquinho da doutora Ingrid. O pessoal está dizendo que da doutora está ruim. E A a da sua para convidada mim, está falhando. você quer que eu saia e entre de novo? Está ficando embaçada e volta. Da doutora está sumindo e voltando. A da doutora está falhando um pouco. O pessoal está dando feedback. A Samanta está dizendo que está perfeita. Aqui está perfeita para ela. Agora, para mim, você que está falhando um pouquinho. Mas pode ser a sua internet que está dando essa falha, porque o pessoal está dizendo que só a sua está, né? Agora está tudo perfeito. Pronto, então, vamos continuar, vamos dar continuidade. Então, doutora Ingrid, vamos entender um pouquinho da sua história, né? Por que a escolha do direito, né? Desse curso de direito, e como chegou nessa especialização de imigração, se é que pode se falar em especialização. Olha, eu vim para cá muito pequena, como criança, né? Meus pais imigraram para cá e eu presenciei, eu vi a dificuldade que eles tiveram para emigrar para cá. Naquela época era completamente diferente. Meu pai saiu de uma carreira e veio para cá para fazer algo completamente diferente, que não tinha nada a ver com ele. Então, eles realmente sofreram muito financeiramente, emocionalmente. Foi uma trajetória difícil para eles. E eu, como criança, eu lembro que me trouxeram para cá sem realmente saber o idioma muito bem, embora meu pai tentava ensinar o inglês o máximo possível, mas fui assim, jogada no sistema educacional diferente do que hoje. Na minha época, quando eu morei no norte dos Estados Unidos, não tinha as aulas que tem hoje em dia para imigrantes, para poder integrar pouco a pouco. Era mergulhar no fundo e nada, quem puder nadar tem que aprender. Então, eu cheguei aqui já com essa vontade muita de aprender. Eu tinha que aprender o inglês de qualquer forma. E meus pais, passaram muitas dificuldades tentando se adaptar, né? Então, eu vi o que eles passaram. E com o passar dos anos, né? Eu tinha várias ideias, né, como adolescente, de carreiras, né? Mas a do direito sempre me interessou por causa dos meus pais e também por a oportunidade de trabalho que eu tive no início da minha carreira. Eu não sempre fui advogada, eu lecionei, eu era professora, eu sou formada em psicologia, então eu pude lecionar um pouco. Depois tive um pouco de tempo na área financeira, mas sempre quis fazer o direito. E foi esse que eu escolhi e resolvi estudar a minha vida toda aqui, estudei toda a minha vida aqui. E aqui eu fiz a minha carreira nos Estados Unidos. Minha família, meu marido é americano, meus filhos também. Então, eu fiquei aqui, meus pais nunca mais voltaram a morar no Brasil, ficamos todos aqui. Dificilmente uma pessoa que vai morar nos Estados Unidos retorna, muito difícil. Até mesmo quando houve aquele acidente, né? Aquela tragédia com as torres e tal. Tive amigos que moravam nos Estados Unidos, vieram embora por conta daquilo, mas não passaram um ano, voltaram. Com torre desabando ou torre não desabando, ainda é melhor morar lá do que aqui. É verdade. Meu pai sempre dizia, se fora dos Estados Unidos está ruim, e se os Estados Unidos estiver mal, ainda é melhor do que a maioria dos países do mundo. Então, aqui tem muita, muita oportunidade e é um país acolhedor. Eu sei por experiência, não somente pessoal, mas trabalhando na minha área, eu sei o quanto que o americano é acolhedor. É um mito quando falam que o americano é frio, o americano não é verdade, não é verdade. Eu sou casada com um
Eu acho que ele se tornou mais brasileiro do que eu. Eles se integram na cultura da pessoa, eles se interessam muito. Então, se você demonstrar um pouco de interesse no país deles, eles te acolhem com muito carinho. Me diga uma coisa, doutora, a que se atribui essa disparada, né, de brasileiros indo para o exterior? E qual é o perfil, geralmente, do imigrante que está buscando essa oportunidade? Olha, sempre teve uma procura grande. Os Estados Unidos sempre foi um país que o mundo inteiro admira por várias razões, pela infraestrutura, pela segurança, pela educação, pela saúde. Então, sempre teve uma procura. Eu já sou advogada há quase 28 anos, eu posso dizer que, independente do que está acontecendo no mundo, sempre tem um fluxo muito grande de imigrantes para cá. Ultimamente, muito recente, o brasileiro tem demonstrado um interesse muito maior, seja por razões políticas, seja por razões de segurança. Então, o interesse sempre existiu, eu creio que ele sempre vai existir e vai continuar a crescer. Para você ter uma ideia, a fronteira dos Estados Unidos com o México é um problema imenso, porque eles não conseguem controlar a entrada, e isso sempre foi assim. Então, não existiu um período melhor ou pior de interesse para vir para os Estados Unidos. Na fronteira entram milhares e milhares e milhares de pessoas por dia, às vezes por hora. Então, é um país que todo mundo quer morar aqui por inúmeras razões. Mas, ultimamente, sim, tem havido um grande aumento por razões, talvez, políticas, razões de infraestrutura, de segurança ou pessoais, mas é uma coisa contínua, isso nunca para, isso sempre... Parou? Voltou? Sim, estou aqui. Porque deu uma parada aqui para mim. Então, a gente sabe que também é cada vez mais difícil, né? Entrar nos Estados Unidos. Quais são as maiores exigências, né, e chances de se obter o visto? Olha, Cíntia, existem no sistema migratório, existem mais de 180 vistos, tá? Tem visto para tudo, tá? Para todo mundo que vai se qualificar. Mas para o brasileiro que se interessa em emigrar aqui, a palavra principal é o planejamento. Planejar, pensar o que você quer na vida, o que você quer atingir, você quer seguir com a sua profissão, você quer estudar, você quer empreender, você quer aprender algo novo, depende do planejamento. Agora, as exigências dependem do visto que a pessoa queira pleitear. Existe visto de família, se você tem um familiar direto, pai, mãe, cônjuge, que são americanos, que podem te ajudar a emigrar. Vistos de trabalho, pessoas que são empresários, que têm uma empresa sólida, saudável fiscalmente, podem se transferir para cá e abrir uma nova empresa aqui, sempre mantendo a do Brasil e fazer esse tipo de imigração. Existem vistos de estudante, existem vistos para profissionais que possuem certas habilidades em certas profissões. Então, tem um... Oi? Autônomos? Autônomos. Profissionais autônomos. Sim, digamos que você é um autônomo, tem sua própria empresa ou sua própria consultoria. Dependendo do tamanho e da força e da estrutura do seu negócio no Brasil, talvez você possa se transferir para cá. E existem outros vistos onde você não precisa de investir. Por exemplo, o visto EB2 é um visto muito popular para profissionais que possuem mais de 10 anos de experiência, um nível superior e atingiram um certo nível na carreira que eu posso demonstrar para a imigração que eles possuem habilidades que seria benéfico para os Estados Unidos tê-los aqui, entendeu? Existe esse tipo de argumento, né? Sim, existe jurisprudência para dar suporte a esse argumento. Nós fazemos muito esse visto e fazemos de qualquer tipo de imigração, o meu escritório faz. Então, para a pessoa que pensa em vir para cá, algumas coisas: planeje a sua vida, pense na sua linha de tempo, tenha um CV, um currículo preparado para ver se podemos te qualificar dentro da sua profissão ou se é uma coisa de família ou de empreendedor. Tem como achar um caminho legal. Não é impossível, nada é impossível. A palavra impossível já existe dentro dela, a palavra possível. Então, tem que ir atrás. Nada é impossível. Possibilidades. Exatamente, você tem que planejar e saber e colocar os pés no chão
e procurar um profissional que realmente possa te ajudar. E não seja um curioso que te dá uma consultoria, mas não é advogado. Porque aqui nos Estados Unidos, somente um advogado pode te dar um conselho legal e fazer uma análise do indivíduo. Somente o advogado pode fazer isso. Mas existem inúmeras possibilidades para vários tipos de pessoas, famílias, empresas. Tem algo para todo mundo. É isso que eu ia perguntar, se só um advogado é habilitado para esse tipo de prestação de serviço. Aqui nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos nós não temos uma ordem de advogados nacional. Nós temos várias, cada estado tem sua própria ordem, e cada estado governa os advogados. Eu faço parte da ordem de advogados do estado da Flórida. Sim. Na Flórida, uma pessoa que tenta dar conselho legal está quebrando a lei, está violando a lei, é um crime. Então, isso é proibido na Flórida. E existem outros estados, a maioria é assim. O advogado é a única pessoa que pode te dar o conselho legal e discutir possibilidades legais com um cliente. Um consultor não pode fazer isso e não pode assinar um processo também para você. Tudo funciona muito bem aí, né? Tudo muito bom, bem organizado. Funciona. Né? Nós temos problemas também aqui, mas aqui as coisas funcionam, a lei funciona, a Constituição é um documento venerado, as suas profissões todas são muito bem... as pessoas têm um respeito aos profissionais, independente do que for. A infraestrutura do país é muito forte. E também o americano, ele é muito patriota. E isso ajuda, porque o patriotismo é o que fez esse país crescer, mesmo com imigrantes que estão chegando, os novos imigrantes se tornam apaixonados pelo país e aquela nova geração se tornam americanos patriotas. Então, o patriotismo é muito importante aqui para o americano. Sempre foi e sempre será. Por isso que o sistema funciona. Sim. Doutora, nós temos algumas perguntas aqui. Ó. Doutora Silvia Takakua, não sei se eu falei certo, Takakua, ela está dizendo, vou para Miami no carnaval. Consigo uma reunião presencial com vocês? Sim, se você entrar no meu Instagram, que é @dmvisaló, se a Samantha estiver aí, ela pode até digitar para mim o nosso Instagram, você pode entrar. Tem como você se comunicar com a minha equipe, agendar um horário para falar comigo, ou presencial, ou por WhatsApp, ou por telefone. Temos várias maneiras. Será o meu prazer atendê-la. Pronto. Tem uma outra pergunta aqui que é da Cássia Olandini. Cássia Olandini. Quanto tempo demora para minha filha passar o documento para mim após ela receber? Já tenho visto turista. Tenho viajado várias vezes para a América. Ok. Cássia, boa noite, Cássia. Olha, para sua filha passar uma legalização para você, ou aplicar para você, ela tem que ser maior de 21 e ela tem que ser cidadã americana. Ela pode fazer isso ou você estando no Brasil e ela estando no Brasil, ou ela estando aqui e você no Brasil, tanto faz. Mas o tempo, se ela estiver aqui nos Estados Unidos e você estiver no Brasil, isso pode demorar 1 ano e meio, talvez mais. Se você estivesse aqui com ela e, de alguma forma, aqui nos Estados Unidos, ela poderia te legalizar um pouco mais rápido aqui dentro dos Estados Unidos. Interessante isso. E, doutora, o que é um visto como é? Habilidades excepcionais. Excepcional, que auto-stand, é isso? O visto de habilidade excepcional é o visto EB2NW. Ele é reservado para profissionais, como eu mencionei um pouquinho antes, que possuem nível superior, mais de 10 anos de experiência, podem conseguir pessoas, colegas, clientes, que possam dar cartas, dando um suporte a esse pleito, falando sobre a pessoa. Temos que provar que essa pessoa teve um impacto na sua carreira. O EB2, ele olha para trás e mostramos o que o profissional pode atingir, o que ele pode fazer, o que ele conseguiu, o que ele resolveu, o que ele desenvolveu, o que ele implementou. E depois pedimos para a imigração para olhar para frente e eu, como advogada, eu tenho que demonstrar através de um dossiê o que essa pessoa vai fazer,
Qual projeto podemos criar para apresentar para a imigração, para eles verem que para conceder o green card, porque esse processo ele resulta na residência, seria benéfico para os Estados Unidos ter você aqui? Sim, eu tenho que convencer a imigração que sim, seria benéfico e que seria do interesse nacional ter um profissional como essa pessoa aqui. Interessante. Muita gente vai para os Estados Unidos com visto e acabam ficando além daquele tempo que o visto permite. Qual é a penalidade para isso? Olha, nunca aconselho ninguém passar do limite da sua estadia, do seu visto, e também não aconselho ninguém tentar cruzar a fronteira. Além de ser sumamente perigoso, você está fechando todas as portas imigratórias se você fizer isso. Agora, as pessoas que entram aqui com visto e depois decidem, por qual for a razão, que não é aconselhável, ficar aqui ilegalmente, em geral, essas pessoas não vão poder ter um passo ou um caminho para se legalizar. A não ser que essa pessoa case com um cidadão americano ou se essa pessoa tem um filho que era americano, que é o filho, ao cumprir 21 anos, poderá fazer algo pela mãe ou pelo pai. Mas não é aconselhável vir para cá para tentar se legalizar de alguma forma. A melhor forma é fazer um planejamento e tentar uma vida legal pela porta da frente, porque de outras formas você está se prejudicando. Tem a realidade, né? Muitos brasileiros, eles vão, muitas vezes os brasileiros vão, achando que aí vão ficar ricos, né? E aí se depara com a outra realidade em relação ao trabalho, porque a pessoa, normalmente para ir, as que não vão planejadas, né? Vão para aprender inglês, vão porque outras pessoas, venha para cá porque a vida é difícil, aqui você vai ganhar muito dinheiro, e chegar lá, a realidade que não é aquela que ele estava com a expectativa, né? Então, para essas pessoas, o que eles precisam ter certeza antes de ir, a senhora já falou até, inclusive, existe um planejamento, mas assim, o que os Estados Unidos hoje oferecem para uma pessoa que não sabe inglês nenhum, não vai estudar, vai só para passar um tempo, e pode fazer isso, o visto? Eu queria ir para os Estados Unidos passar 6 meses, pode? Isso acontece? Sim, sim. O primeiro passo, se você quer vir passear aqui, conhecer, explorar, pesquisar o que é os Estados Unidos, a melhor forma, obviamente, é com o visto B1, B2, que é o visto de turismo. O consulado concede esses vistos diariamente, se a pessoa puder provar que tem laços com o Brasil e não é um risco da pessoa vir para cá para ficar. Eles analisam cada caso é um caso, e vistos de turistas são emitidos diariamente no mundo inteiro. Então, uma pessoa que tem um visto de turismo, ela pode vir aqui, mas ela não pode trabalhar, ela não pode estudar, não pode colocar as crianças na escola. Um visto de turismo é um visto de turismo. A imigração atua com a intenção da pessoa. Se você pediu um visto de turismo, o americano, ele acredita na sua palavra, porque eles são assim, eles acreditam em você até eles pegarem você numa mentira. Aí a situação fica mais feia. Então, se você vem com a intenção de viajar, o B1 e B2 é perfeito para você. Se você tem a intenção de estudar, então procure uma escola que seja apta para emitir os documentos necessários e peça um visto de estudante. Você ainda não pode trabalhar, mas você pode estudar. Então, tudo tem o seu caminho certo e cada visto tem as suas exigências e os seus critérios. Eu tenho uma amiga, aliás, que morou um tempo nos Estados Unidos, e a cada 6 meses ela tinha que sair para renovar o visto. O que acontece? Olha, isso não vai acontecer por muitas vezes, tá? Porque, pensa aqui comigo, vamos dizer que eu e você, Cíntia, nós trabalhamos juntas aí no Brasil, tá? Você acha que a gente consegue tirar 6 meses para passar umas férias em Paris? Porque se você conseguir uma ideia dessa, eu tô com você, eu vou. Porque ninguém consegue ficar a maioria. Eu não consigo ficar 6 meses em Paris, adoraria, iria amanhã. Mas eu não consigo me afastar do meu trabalho durante 6 meses. Então, quando me falam, mas eu quero ir lá, eu fico 6 meses, vou e volto, é difícil você convencer
a imigração, talvez você consiga convencer uma vez. Olha, eu vim passar 6 meses, vim viajar, mas não deu tempo, eu preciso de mais tempo, eu quero viajar o país todo. Ele até acredita em você em geral e você pedindo uma extensão, eles podem te dar mais 6 meses. Mas se você ficar toda hora indo e vindo, um dia você vai ser levado para a famosa salinha. Aí vão começar as perguntas. Onde é que você foi? Onde é que você viajou? Me mostre o seu roteiro, me mostre os seus hotéis, me mostre a sua conta de banco no Brasil, que prova que você pode se sustentar aqui. Você confirma que você nunca trabalhou? Então, é complicado. Você pode viajar. Agora, passar 6 meses aqui, 6 meses lá, eu acho muito difícil. Não é tão fácil assim. Então, foi o que aconteceu com eles. Eles saíram a primeira vez, vieram, voltaram. Aí, na segunda vez que eles saíram, quando voltaram, pô, a alfândega pegou a lei e acabou. Exatamente. Foram no apartamento pegar a roupa do corpo. E de lá mesmo. outra coisa, e eles agora, a última, não é tão novidade, mas há algum tempo, eles ficam focando na mídia social, né? Então, alguém que chega aqui, eu falo isso sempre com meus clientes, gente, quando vocês vierem para cá, mesmo que vocês vão vindo já com o seu processo prontinho, ou o que for, cuidado com a mídia social. Porque as pessoas, não estou falando de ninguém que está assistindo, é uma coisa assim genérica. Mas o que acontece? Começa, oi amiga, olha, estou indo para os Estados Unidos amanhã. Você consegue um trabalhinho para mim? Onde é que eu posso ficar? Eu vou aí para arrumar um trabalhinho ou para estudar. Aí essa pessoa pega o avião com visto de turismo, chega no aeroporto, por alguma razão, seja ela qual for, o oficial viu que algo não estava certo, leva ela para a salinha, me passa seu celular, deixa eu dar uma olhada. Aí ele vai lá ver a conversa com a amiga a Mariana. Oi, Mariana, eu estou chegando, você já arrumou casa para mim? Vem escola para minhas crianças, arruma um trabalhinho para mim. Acabou. Dali mesmo ela não sai. Ela vai voltar para o Brasil, vão cancelar o visto dela e ela vai ficar anos sem poder voltar. Então tenham cuidado o que vocês colocam. Vocês estão para vir para cá, não expõem sua vida na mídia social, porque eles podem ter acesso. Me diga uma coisa, doutora. Eu vou passear. Eu tenho tempo determinado para ficar aí nos Estados Unidos? Geralmente eles te dão 6 meses. 6 meses. 6 meses. Agora, como eu disse, é raro alguém fazer um passeio de 6 meses. Então, voltamos à honestidade do americano. Ele confia em você. Ele confia se você diz que você vai passear, você vai na Disney, ficar 2 semanas, eles acreditam. Agora, se você ficar 8 meses, aí você vai ter problemas, porque não somente você ultrapassou, você mentiu. Então existe o visto daquela pessoa que disse, eu quero ir para trabalhar. Trabalhar, você tem que ter um visto que permita você trabalhar. Seja ele uma transferência. Existem vários. Depende do perfil da pessoa. Passa por uma bateria, né? Sim. É fácil não, viu, gente? Então, não, fácil não é, mas tem o caminho certo. Com né? eu que ela vai dar o caminho certo, tá? Todo mundo aqui. Eu não sei para você, doutora Ingrid, mas a minha internet aqui, a minha internet não. O pessoal aqui travou para mim, eu não vejo mais ninguém. Para mim travou, não, para mim está aberto. Aqui eu estou vendo todo mundo. Se tiver perguntas, não, tem muita gente. Aqui tem, deixa eu ver se eu posso até ver se tem perguntas aqui. Teve a da Cássia, que nós respondemos. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tirar. Travou. Aqui, por enquanto, não estou vendo mais nenhuma pergunta, não. A não ser que talvez a Samantha esteja vendo também, que eu sei que ela está aqui. Não estou vendo. Deixa eu ver, tem alguém. Eu tenho de vontade de passar um tempo nos Estados Unidos, professor favorito. Olha, se você quiser passar um tempo aqui, manda o seu CV para a gente. Podemos encontrar talvez uma maneira de você passar um tempo aqui, ou de alguma forma legal, não somente de turismo, mas eu acho que essas são as únicas. Agora não tem mais, só vi essas. Mas eu quero deixar bem claro para as pessoas que se eles têm a vontade de morar aqui, de migrar,
é que procure o nosso escritório, entre no nosso Instagram. Temos várias lives, temos várias entrevistas, tem muito material, tem muito conteúdo. E qualquer dúvida, eles podem entrar em contato com a minha equipe, que é fantástica. Todos falam português, são todas maravilhosas. A Samantha, ela pode também confirmar o quanto as meninas são queridas. E todas estão dispostas a atender um e-mail, um telefonema, para poder agendar um horário comigo. Eu tirei os comentários, daqui a pouco eu volto, porque realmente eu não estou conseguindo enxergar nada. Então, vamos ver se daqui a pouco volta aqui para mim, porque muita gente pergunta, mandaram inbox aqui, mas não estou conseguindo realmente. Instagram tem essas instabilidades, né? Verdade. É verdade. Me diga uma coisa, e como é que se conquista o famoso green card? Olha, o green card, você consegue ele através de família, uma petição familiar. Você consegue o casamento, ou um pai ou uma mãe, ou um filho. Você consegue ele através de um visto que tem o caminho para o green card, por exemplo, esse que mencionamos de habilidades excepcionais, o resultado é o green card. O empresário que quer abrir uma empresa aqui, esse também tem um caminho para o green card. Existem inúmeras maneiras, inúmeros caminhos para uma pessoa que queira obter o tão sonhado green card. A gente casa, né, com amigos, né, para obter o green card. Aconselho. Isso não aconselho, não, porque de 100 casos que você saiba de pessoas que conseguiram enganar a imigração, em 28 anos eu te falo de milhares que estão presos. É péssima ideia. Não faça isso. Não faça. Se você vai casar com alguém, case pela um casamento verídico. Sim. Existe casamento de todo jeito, porque existem pessoas que casam por... Existem pessoas que casam por um carinho, não é aquele amor, aquela paixão do adolescente. Mas existe de tudo. Tem pessoas que casam, mantêm suas finanças separadas. Tem casais que casam, um mora em Nova York, outro mora na Califórnia, por causa de emprego. São profissionais, não querem largar emprego. Também funciona. O que eles não querem são casamentos arranjados, que a pessoa paga alguém, ou um amigo fazendo favor. Isso não se faz. Isso é crime. E como é que se descobre isso, né? Porque... Olha, a imigração... Bom, em 28 anos, não creio que ninguém me enganou até hoje. Porque eu só preciso de alguns minutos com o casal para eu saber se realmente eles são casados de verdade ou não, tá? E a imigração também é muita experiência, né? Eles também. Um exemplo que eu dou, por exemplo, quando um casal vai numa entrevista de casamento. Isso sempre acontece. O oficial pergunta para a mulher, quando é o aniversário do seu marido? Ela vai e fala direitinho. Aí ele vira para o marido, e como é que vocês se conheceram? Aí ele começa, na praia? Foi na praia? Aí imediatamente já é um instinto da mulher. Ela perde a paciência e fala, o quê? Como é que você não lembra onde ele se conheceu? Isso é um absurdo, a gente se conheceu na festa tal da Maria, você não lembra? Ele, é verdade. Então, um casal que já briga assim tão facilmente é um casamento verdadeiro. Porque alguém que está montado não vai ter aquela resposta, aquela reação do marido que pergunta quando é o seu aniversário de casamento? Abril, e eles casaram em dezembro, na mesma hora ela vai falar alguma coisa, imediatamente. Se for um casamento arranjado, não vai ter aquela liberdade, aquela química entre os dois que dá para você ver. Não é tão difícil descobrir. Olha, não tentem enganar, gente. Se planejem antes de vocês irem para lá. O que é que vocês querem fazer nos Estados Unidos? Planejem antes, procura a doutora Ingrid, que ela vai ensinar o caminho das coisas. Vai ajudar vocês a viverem da melhor forma possível lá no outro país. Doutora, houve alguma mudança recentemente nas taxas de imigração? Sim, vai haver aumento. Estamos esperando quando é que vai começar. Nós achamos que será em março. Elas vão aumentar bastante, bastante. Então, algumas 20%, outras 130%, outras mais ainda. Então, nós estamos avisando os clientes que estão com coisas pendentes, que talvez está na hora de aplicar, talvez seria antes do aumento das taxas. E uma outra novidade que recebemos também são para pessoas que estão fazendo visto de habilidades excepcionais. Agora a imigração liberou. Se a pessoa quiser pagar uma taxa adicional, eles se comprometem
em analisar e emitir uma decisão no seu caso entre 30 e 45 dias, que é fantástico, porque, em geral, esse tipo de visto pode demorar até um ano. Então, você pagando aquela taxa a mais, você vai ter uma resposta em 45 dias, o que não tem preço. Isso é fantástico. Essa é uma das últimas novidades. E a outra novidade é que a imigração realmente está trabalhando muito rápido na área de cidadania americana. Quem é elegível para pedir a cidadania, você só pode pedir a cidadania americana após ter o seu green card por 5 anos. E como 2024 é um ano de eleição presidencial, eles sempre aceleram as cidadanias para o povo poder votar. Porque o americano, como eu disse, ele é muito patriota e o voto para ele é muito importante. Então, nessa época de ano antes de eleições, o ano antes, começam as aplicações de cidadania aumentarem para as pessoas poderem votar. Como é que a senhora avalia hoje o fluxo migratório, né? Hoje. Como é que... assim? Não ouvi? Como? Não ouviu? Não? É como você vê hoje o fluxo migratório? Olha, aqui nos Estados Unidos é um entra e sai sempre. É mais entrar do que sair. Dificilmente as pessoas saem daqui, como nós falamos no início. Existe um fluxo gigantesco. Infelizmente, a maior parte desse fluxo, a entrada de imigrantes, está sendo imigração ilegal pela fronteira, pela fronteira do norte, pela fronteira do sul. E isso nunca é bom nem para as pessoas que estão fazendo isso e nem para o país, porque causa um peso, é uma coisa muito polêmica. E o americano, ele não é contra o imigrante. Esse país foi criado da imigração. Ele foi colonizado por imigrantes ingleses, irlandeses, escoceses, alemães. Então, ele foi feito pela imigração. Então, ele não tem problema com o imigrante. Ele só quer que o imigrante entre pela porta da frente e faça as coisas direitinho. Mas, infelizmente, com essa fronteira totalmente aberta, isso está acontecendo mais e mais. As pessoas dos países que sofrem da economia, estão fugindo de comunismo, eles entram pela fronteira pedindo asilo. E isso está tendo um peso imenso no país e no povo americano também. Não é que causa eles não ficam com raiva do imigrante. Eles só ficam com receio disso afetar o país deles. Por isso que eles querem que as pessoas entrem pela forma correta. Nem sempre é possível, mas as pessoas deveriam tentar ou talvez planejar. Nem sempre é fácil falar uma pessoa que está fugindo de algum lugar. O asilo político sempre existiu aqui e vai continuar, mas ele está se tornando algo muito forte na fronteira do sul, com países de Guatemala, Salvador, México. Sair do lugar onde... É verdade. E aí procura um refúgio. Exatamente. E o americano, ele abre os braços. Isso não se engana. Eles vão sempre acolher, mas é muito melhor vir pela porta da frente. Tem uma pergunta aqui em box. Eu não estou conseguindo realmente ver mais ninguém que entra aqui na live. Desculpe. Não. Eu também. Tem 2 perguntas. O Sérgio pergunta o seguinte: como funciona o visto de estudante? O visto de estudante ele é relativamente simples. Se você tem um contato aqui, você pode, ou mesmo na internet, você busque uma escola ou um curso que seja elegível para emitir o documento I-20. Se a escola é autorizada pela imigração, eles vão ser autorizados a emitir o documento I-20. Você vai pegar esse documento, um documento que vai detalhar o quanto você tem que demonstrar que você tem de fundos disponíveis para o seu sustento aqui. Você pega esse documento, apresenta no consulado americano e lá você faz o seu pedido do visto de estudante. Você entra aqui e você vai ter que estudar naquele curso que você designou e somente poderá viajar em férias. Pode ser um curso curto ou pode ser um curso universitário, por exemplo. Mas tudo depende da escola que você escolher. Respondido, né, Sérgio? A Karina Tramontini está perguntando: gostaria de saber qual o caminho para conseguir o visto E2. Tenho cidadania e quero abrir a empresa aí. Qual o melhor? Olha, o E2 é um visto fantástico.
e temos me lembrou a outra notícia que nós recebemos. O E2 é um visto reservado para países que possuem um tratado com os Estados Unidos. A maioria dos países da Europa tem esse tratado e muitos da América Latina. O Brasil não tem. E Portugal não tinha, mas a partir de agora, da semana passada, retrasada, Portugal foi aprovado. Então, quem tem a cidadania portuguesa, italiana, espanhola, alemã, britânica, todos esses países são elegíveis ao visto E2. O que é o visto E2? É um visto de investidor, onde o estrangeiro tem que investir num negócio ou comprar um negócio ou uma franquia para poder empreender e trabalhar na sua empresa aqui nos Estados Unidos. Isso vai permitir que o aplicante, o cônjuge e filhos menores de 21 anos venham para cá para ficar no país. O portador do visto, ele vai receber esse visto por um período de 5 anos e ele pode ser renovado indefinitivamente enquanto aquele negócio estiver vivo. A única coisa que não é excelente do visto E2 é que ele não tem o caminho para o Green Card. É um visto que ele pode só ser renovado e você pode morar aqui indefinitivamente. Mas, se você tiver esse visto, uma vez aqui, podemos buscar outras possibilidades. Porque agora você está aqui. Então, você estando aqui, abrem outras portas para outros tipos de visto. Isso é sua opinião, doutora. Estou falando no caso do Brasil, né? Qual a sua opinião em relação assim? A senhora acredita que se melhorasse a economia do Brasil, as pessoas buscariam tanta oportunidade fora e nos Estados Unidos? Olha, como eu te disse, isso é um planejamento, um desejo que geralmente não para. E independente de política, são pessoas que ou cresceram sabendo dos Estados Unidos, ou fizeram um intercâmbio, ou tem família que imigraram para cá. Não creio que é somente focado na política. Os Estados Unidos sempre foi, como chama o americano, uma panela de pressão. Uma panela de pressão que você fica sempre usando ela para melhorar os ingredientes com o tempo. Então, ele é uma panela que sempre está sendo, ela vai aumentando, 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 e os imigrantes nunca param, porque ele é conhecido como um país que acolhe imigrantes. Então, pode ser que uma situação política dá uma vontade mais rápida, mais emergente para uma pessoa querer sair do país. Agora, países que sofrem comunismo, países que sofrem, por exemplo, o Haiti, o Salvador, ou Guatemala, são países que sofrem economicamente, a não ser que esses países fazem uma volta de 360 e completamente fugem, desaparece esse regime de economia e de fome das pessoas, aí talvez as pessoas queiram ficar no seu país. Mas, por exemplo, Cuba é um país que tem a sua própria lei, de tão sério que foi o problema de Cuba. O comunismo atingiu tão perto dos Estados Unidos, porque Cuba fica a 90 milhas da Flórida, então uma proximidade muito próxima. E o cubano, quando ele sai do país dele, se ele pisar aqui, ele tem a sua própria lei. Se ele pisar aqui e botar o pé em solo americano, só um pé, não precisa ser os dois, só um. Se botar um pé aqui, ele pode se legalizar, porque ele é cubano e está fugindo do regime comunista. Ele é uma exceção. Agora, outros países podem pedir asilo, podem pedir ajuda. Mas eu acho que para achar quando que vai parar esse fluxo de pessoas querer vir para cá, eu acho que a resposta é nunca. Isso não para, não creio que para, porque é um país de oportunidades e que pode acolher muita gente. Verdade. E como é trabalhar com imigração? Como é ver assim os sonhos realizados? Porque olha, você ajuda, né? Acaba ajudando. Eu talvez seja um pouco diferente da maioria dos advogados. Eu me envolvo muito com meus clientes. Até às vezes a minha equipe fala, assim, vamos fazer essas ligações um pouquinho mais curtas, mas eu não consigo. Eu falo com meus clientes, tenho muitos que se tornaram amigos de vida, amigos muito próximos. Então, eu me envolvo neles porque eu sei que é um sonho que os meus pais tiveram. Eles conseguiram atingir. E eu vejo as pessoas querem vir para cá. E como diz uma das minhas funcionárias, nós trabalhamos com sonhos. Então, se eu puder tornar um sonho realidade dentro dos parâmetros das leis, para mim é uma vitória.
eu tento fazer o possível. Os meus clientes me conhecem, têm contato comigo. Eles nunca não vão saber quem eu sou. Eles falam com a minha equipe, mas no fim do dia, sou eu que eles contam comigo. E a responsabilidade é minha. Então, assim, eu vou pela primeira vez para os Estados Unidos, seja para estudar, seja para querer trabalhar. A primeira coisa, o que é que eu tenho que fazer? Bom, se você veio para trabalhar, você já passou por um caso imigratório. Porque para trabalhar sem um visto próprio, você está violando os termos do seu visto. Não vi. Esse visto, conquisto onde? Qual visto de trabalho? O primeiro passo, se você pensa em vir para cá para trabalhar ou estudar, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um advogado de imigração. Isso não tem... Primeira coisa. Porque só o advogado vai poder analisar o seu perfil e falar, sim, para você o visto de estudante é melhor. Ou não, para você o melhor visto é como você tem uma empresa, empreender, abrir uma filial. Ou, deixa eu ver o seu CV, você consegue o seu green card através das suas próprias habilidades e por causa das várias faculdades que você tem. Então, o advogado vai ser seu primeiro passo. Na sua mente, o planejamento, mas na ação, procure o advogado. Pronto, é isso, porque muita gente tem essa dúvida, né? Meu Deus, como eu devo proceder? Então, procurem um advogado que seja especialista em imigração. Procurem doutora Ingrid, viu, gente? Vamos lá. Oi, travou um pouquinho. Não, as ordens para atender a todos que nos procurem. Vai procurar aí a doutora Ingrid, né, no Instagram dela. Ela vai estar respondendo, né, e dizendo a vocês como vocês devem proceder com a equipe dela. Hoje você tem hoje não, né, já tem muito tempo, você tem um escritório, né, aí na Flórida. O meu escritório vou fazer 28 anos aqui em Fort Lauderdale. Inclusive, essa semana nós mudamos no mesmo prédio, mas com um espaço bem maior, porque o nosso escritório tem crescido bastante. E estamos meio bagunçado. Hoje foi um dia bem tumultuoso, tentando organizar. Ainda tem muita caixa, muita coisa. Vai levar um tempinho para a gente decorar e arrumar direitinho. Mas meu escritório, já estou com ele há quase 28 anos. Então, procurem a doutora Ingrid, gente. Ela é uma pessoa premiada, né? Como advogada de imigração. Como foi receber essa premiação, doutora Ingrid? Olha, foi uma grande honra aqui na cidade que eu moro. Eles me premiaram como a melhor advogada de imigração e também premiaram o meu escritório, que para mim foi até mais importante, porque o meu escritório, a minha equipe faz parte do meu escritório. Eu, sem elas, não sou nada, né? Elas me dão um suporte total. Então, ser nomeada como a melhor advogada foi maravilhoso. Mas nomeando o meu escritório, poxa, foi muito melhor, porque aí inclui todo mundo do escritório. Foi muito legal. Foi uma grande honra. Temos uma pergunta aqui. O inbox eu estou conseguindo receber as perguntas, gente. Eu não estou conseguindo visualizar mais ninguém que entra na live. Eu sei que está entrando, porque o número lá em cima está subindo. Mas eu não consigo mais visualizar ninguém. Eu tirei os comentários por conta disso. Ó. Eu vou adicionar de novo, ativar comentários. Mas não aparece mais ninguém para mim aqui. Só até uma pessoa que eu fixei aqui também. Não consigo nem tirar ela daqui. Então, mas aqui no inbox, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ir no inbox e fazer, porque eu consigo visualizar. Então, tem uma pergunta aqui, o seguinte. Como funciona um visto para uma pessoa que quer abrir uma empresa nos Estados Unidos? Já respondeu, na realidade, né? Abrir uma empresa só por abrir não vai te dar o direito de morar aqui. Qualquer um pode abrir uma empresa, mas não vai te dar nenhum benefício migratório. O único jeito que uma abertura de uma empresa vai te beneficiar no mundo de imigração é se você for empresário no Brasil, tiver uma empresa com uma estrutura completa e abrir tipo de uma filial aqui nos Estados Unidos. Aí sim, você poderá vir para cá para trabalhar na sua empresa. E quais são os tipos assim, de ofertas de trabalho da maioria dos brasileiros que vão morar aí? Olha, aqui tem de tudo. Tem brasileiro, tem brasileiros em todas as áreas profissionais, médicos, advogados, políticos, tem de tudo. O brasileiro tem sido bem sucedido. E tem outros brasileiros que fazem trabalhos
tão importantes também, o rural, o trabalho do dia a dia, mecânicos, bombeiros, eletricistas, pessoas que ajudam em casa, tem de tudo. E o brasileiro, ele é muito trabalhador, ele corre atrás, e ele realmente, a pessoa que vem para cá querendo trabalhar legalmente, ele consegue. Não é impossível, é só planejar direitinho o que você quer fazer na sua vida. Eu tenho vários primos que foram para aí, já tem muitos anos, já casaram, já têm filhos, e foram nessa intenção mesmo, de estudar, e aí depois foram trabalhar, e aí foram ficando, não sei como é que foi a questão dos vistos dele, mas sei que hoje estão tudo casado, né? Tudo casado, família, tem uns que têm empresa, outros trabalham em grupo, e assim foi. Não vejo ninguém voltando, só indo e ficando, né? E se alguém voltar, é difícil. Tá travando um pouquinho. É difícil alguém sair daqui para ir embora, a não ser que é transferido para algum lugar. Dificilmente você vê as pessoas saindo dos Estados Unidos. É difícil. Normalmente só quem sai é quem vai por empresa, né? Que a empresa leva, a empresa traz, a empresa leva para outros lugares, mas quem vai para ter... O pessoal fica falando, mas você vai para os Estados Unidos e vai ter subemprego. Não, nem todos. Não, tem de tudo aqui. E tem pessoas... Olha, eu vou ser sincera. Eu tenho clientes, durante os meus 28 anos, que chegaram aqui e talvez não fizeram da maneira certa, mas vieram para cá, moças jovens, por exemplo, vieram para cá e começaram a fazer limpezas de casas. Trabalharam ilegalmente e tal. E com o passar do ano, dos tempos, conheceram um rapaz americano, porque o casamento com o americano, ele cura quase toda a ilegalidade. Então, casaram com um americano, fizeram família. E faz um tempinho eu encontrei com uma delas no shopping. E, nossa, fazia muito tempo que eu não a via, né? Eu até perguntei como é que ela tá. Não, eu tô com 3 filhos, o que for, né? Falei, o que você tem feito? Eu continuo fazendo limpeza, agora eu tenho minha própria empresa. Então, ela começou, como se dizem, de subemprego, que eu não gosto de usar essa palavra, mas ela começou, mas ela se deu tão bem, que ela gostou tanto de trabalhar para si mesma, que ela criou a empresa dela e agora ela oferece emprego para outras. Então, ela não mudou de profissão. Ela só melhorou a situação dela e continuou na mesma. E sendo já americana. Ela já é americana. Olha que maravilha. Gente, nós estamos aqui hoje, né, com a doutora Ingrid Domingues. É McConville? É isso mesmo? É McConville. McConville. Olha, gente, eu não sei. Tá? Estamos aqui recebendo ela, né, sabendo aí todos os passos a passo. Quem tem interesse, né, em morar nos Estados Unidos, tem um sonho, né, de poder construir sua vida lá no exterior. Procure um meio legal, né, procure a doutora Ingrid, ela vai explicar tudo direitinho para vocês, vai explicar o passo a passo também, como você quer ir. Se quer ir como estudante, se quer ir para abrir empresa, e a melhor forma é essa que a doutora Ingrid está nos mostrando aqui, o caminho das pedras. É verdade. Como eu disse, o nosso Instagram, eu não posso escrever agora porque eu não estou conseguindo, mas ele é @dmvisaló, é bem fácil de achar. O nosso logo é um D com M azul. E não sei se Samantha está aí, talvez ela possa colocar nos comentários, não sei, eu não estou conseguindo colocar. Mas é muito fácil, @dmvisaló, vocês podem entrar lá, mandar perguntas, agendar o horário, estamos aqui para ajudar. E eu posso atuar no país inteiro e no mundo inteiro. Nós temos clientes em todos os Estados Unidos e em todo lugar do mundo. Quero agradecer aqui a todos que participaram conosco dessa live maravilhosa, super importante, né? Muito esclarecedora. Principalmente aqui a doutora Ingrid, né? Por disponibilizar o tempo dela para estar conosco aqui, conversando sobre esse assunto tão importante, né? Eu recebi vários directs, doutora Ingrid, falando que não perderiam essa live. Realmente nós temos um fluxo de pessoas aqui muito bom, alto, né? E agradecer a todos. Desculpe aos que eu não vi, realmente o Instagram travou para mim. E principalmente a minha convidada da noite, doutora Ingrid. Muito obrigada, foi um grande prazer, uma honra. Obrigado pelo convite. Espero poder fazer isso mais uma vez. Se tiver alguma notícia, eu deixo você saber. A gente pode notificar as pessoas, mas foi uma grande honra. Muito obrigada a todos por também dispor do tempo para assistir essa live. Muito obrigada. Obrigada e até uma próxima live com mais novidades. Tchau, gente. Tchau.